A forma despertada de Santi Garcia Saturno foi revelada. Aparentemente, ele possui os poderes de Ushi-Oni, um yokai de 6 pernas e grandes chifres, cujo nome significa literalmente o boi demônio. Um de seus poderes é a capacidade de drenar a vida de uma pessoa apenas fazendo contato direto com seus olhos. E aqui, vemos que o Gorosei faz algo muito semelhante. Então, além da aparência correspondente, os poderes mostrados por Saturno também condizem com a criatura mitológica. Então, caso não seja um verdadeiro diabo, é muito provável que ele possua a Ushi no Mi modelo boi demônio. E a revelação dessa forma é o direcionamento que a gente precisava para especular com mais precisão quais são as frutas de todos os Gorosei. O meu palpite para Imusama continua sendo o dragão vermelho Satã, cuja teoria você pode ver nesse vídeo aqui, tá? Mas há outra possibilidade muito incrível que eu vou levantar nesse. Agora, com base no que foi mostrado em Saturno, chegou a hora de nos aprofundarmos no folclore japonês e descobrirmos entre os mais de 250 yokais existentes quais serão os poderes dos próximos Gorosei. Eu fui a fundo em cada um deles e acredito ter chegado nas melhores respostas. Seguir com o padrão dos yokai e sair por aí inventando qualquer coisa, né, vai ficar complicado, mas as silhuetas mostradas no capítulo 1085 parecem condizentes com zonas míticas baseadas nesses seres. Então vamos torcer para eles seguir nessa linha e teorizar sobre as próximas frutas dos Gorosei. Eu sou o Lipe, você é aquele gente boa que vai deixar aquele like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Agora, vem comigo descobrir a fruta das estrelas anciãs. Itenbaron V Nazujuro, o guerreiro deus das finanças. Conforme podemos ver nas silhuetas mostradas no capítulo 1085, o Gorosei que representa Vênus parece ter um pescoço comprido acompanhado do clássico arco esfumaçado que configura o despertar da Zoan. Fora isso, no outro painel em que podemos vê-lo, o cara parece um ET do Ben 10. Então é em cima dessas características que vamos chegar em sua fruta, focando na questão de ser uma criatura bípede, ter um pescoço longo e, obviamente, ser um yokai. Existe um yokai que combina muito bem com a descrição que fizemos do Nazujuro e as similaridades vão além de sua forma transformada, porque a própria aparência do Gorosei já remete à criatura. Mikoshi Niudo. Primeiro de tudo, começa que esse é um yokai descrito como careca, sempre careca. Então temos um começo aqui nota 10, né? Além disso, olha só essas imagens. Ele é dito como uma criatura de aspectos humanoides, normalmente trajando um kimono e de pescoço consideravelmente longo. Uma de suas habilidades mais poderosas é a capacidade de causar febre em outras pessoas, as colocando em um estado de saúde muito debilitado. Outra descrição importante sobre o yokai é que ele era muitas vezes retratado como um ser de características reptilianas, fazendo com que seu longo pescoço fosse muitas vezes relacionado a uma cobra. E em meio às pesquisas, me surgiu essa imagem que, minha Nossa Senhora, é facilmente relacionável ao Nazujuro. Claro que isso se trata apenas de uma representação, mas não deixa de ser uma referência excelente pra gente imaginar o Gorosei dessa forma. O outro detalhe legal que o Oda poderia usar em seus poderes é que, assim como a Kyuubi, Mikoshi Niudo é um shapeshifter, capaz de alterar a estrutura de seu corpo, assumindo novas formas e aparências. Detalhe legal aqui, né, é que existem alguns outros yokais de pescoço longo, como o Rokurokubi, mas eles são sempre retratados como mulheres. Por isso, Mikoshi Niudo parece um palpite interessante, né? Assim como Saturno é capaz de explodir os alvos só com o olhar, a presença de Vênus pode colocar pessoas fracas em estado de enfermidade, em grave estado de enfermidade. Esse yokai não parece ter uma expressão física tão insana quanto o Ushi-Oni, mas no fim das contas, Itenbaron é um espadachim e seu recurso mais assustador em combate devem ser suas espadas. Para cada Gorosei eu vou trazer uma primeira opção que é a minha favorita, né, a principal, e uma segunda que eu acho que vale a pena levantar. Enenra. Esse yokai é feito completamente de fumaça e um dos seus recursos mais interessantes é a hipnose. O que me chamou muita atenção nele, né, é que nesse painel o Nazujuro me parece uma criatura amorfa, até gasosa, semelhante à disformidade de Enenra.
mas foi pesquisando bem a fundo que eu descobri o detalhe mais interessante. Enenra é um nome altamente relacionado a Ema, o rei do inferno, que dá nome à mais nova espada do Zoro. E como esse Itan Barão parece carregar a Shodai Kitetsu, a primeira mais forte e irmã mais velha da Sandai Kitetsu, faz muito sentido que os espadachins se enfrentem em algum momento da história. E o que é que o Zoro bradou queria se tornar? Pois é, o rei do inferno, nome relacionado a Enenra. Esse é um combate esperado em One Piece e certamente seria ainda mais interessante se houvesse uma conexão desse tipo. Sant Marcus Mars, o guerreiro deus do meio ambiente. É verdade que esse Gorosei já tinha a maior cara de pássaro sem termos a sua silhueta, mas agora que ela apareceu, né, tivemos certeza. A fruta de Mars é uma zoa mítica de alguma criatura alada. E quando vamos buscar sobre yokais dessa forma, há uma vasta lista. Por isso, fiz questão de filtrar bastante e trazer os que mais condizem com o personagem, além de apresentar características mais interessantes para serem usadas em batalha. Então vamos ver as 3 opções que fazem mais sentido, começando pela minha favorita. Itsumade. Esse yokai é um pássaro enorme de aparência bizarra. Ele tem um rosto semelhante ao de um humano, mas com um grande bico de pássaro. Seu corpo é escamado como de uma cobra, suas garras são afiadas como navalha e suas asas gigantescas têm 5 metros de envergadura. Detalhe que ele é o que está mais longe do Sabo e a gente consegue ver como a abertura de suas asas é realmente enorme, comparado ao próprio tamanho de Jay Garcia, né? Agora a gente já consegue reconhecer isso. A silhueta do Gorosei remete a um Itsumade, né? Até porque é um pássaro, mas a sua aparência assustadora, tal como a de Ushione, é o que parece tornar mais provável que seja de fato essa criatura. Sua característica mais marcante que pode ser usada em batalha é que ele era conhecido por gritar muito alto, causando grande medo na população. Oda poderia usar esse mito para criar poderes vocais supersônicos pro Gorosei, ou algo absolutamente aterrorizante como o Voguin em Hunter x Hunter ou o Black Bolt da Marvel, que usa sua voz para produzir ondas de choques altamente destrutivas. Como em One Piece a gente não tem muito disso, né, me parece interessante usar esse detalhe do mito para construir os poderes dessa forma. Bazan. Essa criatura mitológica se assemelha muito a uma galinha enorme com plumagem de cores vibrantes que parecem línguas de fogo. Sua característica mais notável é a respiração, que flui visivelmente de sua boca como o bafo de um dragão. No entanto, a chama não emite calor. Claro que ao adaptar a sua história, né, o Oda poderia fazer com que essa chama fizesse o que ele bem entendesse, trazendo mais dinamismo aos poderes dessa ave. Fora isso, o Bazan não tem muita coisa não, tá? Mas fica aí como uma segunda opção. Sant Topman Warkuri, o guerreiro deus da justiça. Essa é, coloca na tela, cravada. Não existe outra criatura que case melhor com essa silhueta, além de ter um design extremamente interessante para ser usado em um Gorosei, do que o lendário Baku. Essa besta sagrada possui o corpo de um urso, a cabeça de um elefante, os olhos de um rinoceronte, a cauda de um boi e as pernas de um tigre. Seu design é assustador e eu tenho certeza que você, após ver o Jay Garcia transformado, consegue enxergar um Gorosei entrando na forma de um Baku. O principal ponto de conexão entre a criatura e o Gorosei são protuberâncias destacadas na silhueta de Warkuri, que são altamente relacionáveis às grandes presas do Baku. Além disso, a orelha lembra demais. Vendo essa imagem aqui, fica fácil e coerente demais imaginarmos Topman Warkuri assumindo essa forma. Nesse painel aqui, ele tá parecendo muito um elefante de grandes presas e com uma orelha um pouco diferente, né? Bizarro pensar que esse bigodão dele, desde o princípio que ele foi apresentado, pode ser um foreshadow para as enormes presas de sua forma transformada. Eu acho tanto que ele é um Baku, acho a criatura tão legal e a cara de One Piece que a gente não precisa de uma segunda opção nessa aqui, tá? Sant Topman Warkuri é um Baku. Ou tem a fruta de um Baku, né? Apesar da gente estar colocando essa fruta num Gorosei, né? O Baku, apesar de sua aparência monstruosa, é reverenciado como uma poderosa força do bem e dos santos protetores da humanidade. Dentre a vasta gama de poderes que ele apresenta, os que mais se destacam e podem ser trabalhados no Gorosei são os seguintes. Baku é uma criatura imune a doenças e capaz de devorar o sonho das pessoas, algo que talvez o Oda pudesse usar como uma Horo no Mi da Perona, né? Causando ali a destruição
realização dos sonhos do seu alvo, pelo menos num curto período de tempo, o colocando num estado altamente taciturno. Além disso, né, o ser também tem a capacidade de levitação, o que seria digno de um Gorosei. Possui uma forte capacidade de cura que se estende para além dele e ajuda todos os seus aliados. Design maneiro, poderes interessantes, silhueta que combina. Você também tá convencido de que essa é a melhor aposta possível pro Topman? Eu tô completamente, tá? Agora a gente vai pro palpite mais difícil e que particularmente eu acho que trouxe duas opções bem interessantes e que trariam um dinamismo bem legal no Gorosei. Sankt Shepard Júpiter, o guerreiro deus da agricultura. Sem dúvida, o mais difícil de prever. Depois de muito pesquisar, né, eu cheguei em diversas conclusões insatisfatórias, porque vamos lá. Nos dois painéis que temos a sua silhueta, né, em um mal dá pra ver alguma coisa, só um treleco-trequinho ali, uma fumacinha, e no outro é só um cabeção gigante que tá praticamente colado no chão, o que dificulta demais o direcionamento para achar seu yokai. Porém, todavia, contudo e entretanto, voltei para as pesquisas, fui nessa lista maravilhosa com mais de 250 yokais e decidi checar absolutamente tudo de novo com mais calma, lendo mais a fundo as características e cheguei a duas opções que, para a alegria de todos, são satisfatórias. Esse deu trabalho, tá? Então dessa vez eu vou começar pelo pior, deixando a melhor opção para ele como a segunda apresentada, diferente dos anteriormente mostrados. Soogenbi e Ubagabi. Existem diversos yokai que são só cabeças flutuantes, mas entre eles há esses dois que são super semelhantes e apresentam características mais interessantes para serem usadas dentro de One Piece. Ambos são classificados como bolas de fogo voadoras, que são capazes de se mover em altíssima velocidade e conjurar chamas. Se você me perguntar se esse é um design meio feio, né, meio mais ou menos ali, eu vou te dizer que né, é muito, mas olha essa silhueta do sujeito, cara, esperar que alguma coisa seja incrível disso aí é meio esquisito. Eu, pra ser sincero, não espero muito do Júpiter não, né, depois de ver essa silhueta aí, mano, de uma cabecinha baixinha ali, gigante, esquisita, eu acho que o Oda não vai entregar tanto com ele, mas eu acho que se o autor seguir com a próxima ideia que eu vou apresentar, vai conseguir trazer uma solução muito interessante pro personagem. Então, para finalizar, antes de falarmos de Musamá, Akashita, o melhor palpite para Sankt Shepard Júpiter. Esse yokai é um espírito misterioso que assume a forma de um grande rosto monstruoso rodeado de nuvens escuras e possui um conjunto de garras afiadas. Ele é uma espécie de Ghastly com as mãos do Hunter, mas agora pensa nisso retratado de uma maneira mais diabólica e aterrorizante. Seu grande poder é a capacidade insana de drenar a água, então Shepard poderia fazer tal como o Crocodile, mas detalhe, sem tocar no seu alvo. E o que me trouxe ainda mais convencimento de que o Ashikata vai ser a fruta de Júpiter foi a seguinte passagem. Os estudos sobre essa lenda indicam que o Akashita era considerado uma bênção para os agricultores, e como sabemos, Shepard é o guerreiro deus da agricultura. Além disso, o yokai está altamente relacionado ao Shakuzetsu Jin e ao Shakuzetsu Nichi, que são os guardiões protetores, atenção, dos portões de Júpiter. Exatamente o mesmo elemento e planeta que esse Gorosei faz alusão direta. Eu acho que essa silhueta tosca que o Oda fez poderia se justificar de maneira bem legal caso seguisse uma criatura mítica aterrorizante como o Akashita. Transformaria algo que para muitos é meio duvidoso, né, em um ser diabólico digno de representar um dos 5 anciãos. Me parece uma solução bem legal, acho que faz jus ao que a gente espera depois de ver o Jay Garcia transformado. E obviamente, antes de irmos para Musamá, eu quero saber a sua opinião sobre todos os Gorosei mencionados até agora. Mano, faz aí uma listinha nos comentários, tá? Um por um, fala o que achou dos meus palpites, diz aí sua própria ideia, porque vocês também sempre acrescentam demais ao debate. Show? Então, bora concluir com o mais forte de todos. Santimu da família Nerona, o soberano supremo do mundo. Meu palpite favorito para ele continua sendo o que eu mencionei no início do vídeo, a fruta do dragão vermelho Satã. Mas seguindo a lógica dos yokai, há outro excelente e seria impossível não mencionar novamente uma teoria que já levantamos aqui há algum tempo atrás. E Musamá
pode possuir os lendários poderes de Umibozu. Esse nome literalmente significa a divindade do mar. Um dos pontos que mais se destacam aqui, né, além de sua silhueta simples e peculiar, que lembra bastante Imu-sama, é que esse personagem tem uma ligação muito curiosa com o mar. Afinal, Imu é um anagrama para Umi, que significa mar. O Umibozu tem a capacidade de criar tormentas e gerar mares extremamente violentos, sendo mencionado como um inimigo incapaz de ser superado, caso você seja um marinheiro ou um pirata. Na verdade, só há uma maneira de escapar de seus tremendos poderes: entrar em um barril e viajar sem controle. Curiosamente, a primeira viagem de Luffy pelos mares acaba sendo exatamente dessa forma, logo após seu primeiro navio naufragar. Então, por representar o mar, elemento que parece conectado a Imu e aos demônios do mundo de One Piece, o Umibozu acaba sendo uma alternativa interessante para os poderes do soberano desse mundo. Umibozu também parece ser a inspiração para a criação dos mistérios envoltos no Florian Triangle. Olha essa arte dele e olha só o final do arco de Thriller Bark. Não é minimamente curioso? Enfim, essa já é uma ideia bem disseminada na comunidade de One Piece, muita gente já acredita que Oda vai seguir com algo assim, e eu acho realmente que é uma possibilidade bem interessante. E pra fechar o vídeo aqui, eu queria agradecer ao meu chapa Kaique Nadal por essas artes incríveis que vocês viram no vídeo e também na thumb, tá? A gente debateu sobre essas possibilidades e ele traduziu esses pensamentos nessas formas fantásticas para cada um dos Gorosei. Sigam o cara nas redes sociais porque vale muito a pena. Tamo junto demais. Por fim, eu acho que quem pesquisou muito a fundo sobre os yokai pode acabar chegando em conclusões bem parecidas, porque de fato são as criaturas que mais demonstram semelhanças com os personagens e suas silhuetas. Por exemplo, um seguidor nosso, o João Gorgulho, também acredita que o Itsumade será a fruta de Mars, enquanto o Baku será a fruta de Workuri. Duas possibilidades que eu adoro e acredito que agora ainda mais pessoas ficarão convencidas disso. São opções bem legais para o Oda escolher, por isso eu sinto que, no geral, os meus palpites aqui estão bem legais. Eu espero que, de verdade, você tenha curtido, tá? Vou deixar o link da lista dos yokai na descrição, caso você aí queira fazer a sua própria pesquisa, né? Eu acho que é muito interessante a gente mergulhar nessa cultura, mergulhar nessa pesquisa e aí tirar nossas próprias conclusões, assim como eu fiz. Tá bom? Se tiver tempo, mano, faz aí também, foi super divertido, deu trabalho, mas foi bem legal. E eu acho que as opções aqui que eu levantei podem ser cravadas, pode dar tudo certo e o Oda pode seguir, principalmente ali com o Baku, mano. O Baku pra mim é cravado, tá? E é isso, como Eiichiro Oda é imprevisível, agora com o direcionamento dos yokai, a gente pode errar com mais convicção. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Valeu!